Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nesta sexta-feira, 28 de junho. Amanhã, conforme você bem sabe, Vasco e Botafogo vão se enfrentar em São Januário a partir das 18h30, clássico pela 13ª rodada. E do lado de cá, Arthur Jorge tem boas notícias. Júnior Santos, que foi à ausência contra o Red Bull Bragantino, treinou no dia de hoje, fez aquele teste e tá tudo certo. Então a expectativa é que esteja relacionado para esse confronto. A mesma coisa vale para o Bastos. Foi substituído na partida contra o Red Bull Bragantino, mas também treinou e, a priori, vai para o confronto. Fora isso, vale destacar ainda os retornos de Barbosa, Gregory e Romero. Os três estavam cumprindo suspensão contra o Bragantino e agora estão novamente disponíveis. São notícias positivas porque Arthur Jorge vai poder contar com mais alternativas para montar tanto o time titular quanto o seu banco de reservas. O nosso time tem mais qualidade que o time do Vasco e o nosso banco de reservas, com essas alternativas, também. Mas é aquilo, clássico é clássico. E independente das equipes terem objetivos distintos nesse confronto, Botafogo tentando chegar na liderança e o Vasco abrir distância para o Z4, na casa do adversário, o Botafogo vai ter que entrar muito ligado. A partida entre Vasco e São Paulo dá o tom. A galera chegou junto, o Vasco em campo colocou muita intensidade, se dedicou e construiu uma vitória por 4-1. O Botafogo, portanto, desde o primeiro segundo até o último instante da partida, tem que estar muito focado, muito concentrado. O papel permite que o Botafogo tenha uma ligeira vantagem, a situação de campeonato e tal. Mas na prática, se você achar que vai construir o resultado a qualquer momento, a grande probabilidade é que você acabe se enrolando. Do lado do Vasco, a mudança de comando técnico mudou também a própria confiança interna. O Felipe, o Pedrinho, que tem grande histórico no Vasco, você sabe disso, eles foram passando a mensagem ali para os jogadores, né, de que, olha, você pode ganhar, pode perder, pode empatar, mas a maneira como esse resultado acontece conta muito. O Verratti, por exemplo, ele deu um discurso nesse sentido no último confronto, no penúltimo confronto. Foi justamente a vitória, né? Foi o penúltimo confronto, a vitória diante da equipe do São Paulo. Então o Vasco, ele meio que está entrando ali num prumo. O Rafael Paiva, interino, tem algumas dúvidas para escalar a equipe do Vasco e, inclusive, só deve chegar a uma definição amanhã. Vou trazer aqui a provável escalação do Vasco. Pode até ter o Lucas Piton como um ponta esquerda e o Vitor Luiz, aquele Vitor Luiz que jogou no Botafogo, lateral, fazendo a lateral esquerda. O Vasco pode ter o seguinte time diante do Botafogo: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, João Vitor, Lucas Piton ou Vitor Luiz. Vai depender da ideia. O Piton vai jogar mais avançado, aí o Vitor Luiz entra como titular. Caso o Piton seja lateral, o Vitor Luiz está no banco de reservas. No meio de campo, Hugo Moura, JP ou Sforza, Payet ou Estrela, Adson, Ryan, Rossi ou Piton, aquilo que eu falei, e o Verratti. Não preciso aqui destacar que o Verratti é um centroavante perigoso que precisa ser vigiado. E o Payet, caso comece jogando esse confronto, é um cara também que num lance pode encontrar um passe diferente, numa cobrança de falta pode gerar perigo para o Botafogo. A gente sabe como é que funciona. Primeiro ponto, tem que igualar a intensidade. O Botafogo não pode deixar em São Januário a equipe do Vasco colocar maior intensidade do que a gente. Esse é o primeiro ponto. Se você coloca o mesmo nível de intensidade, disputando cada bola, cada centímetro do gramado o tempo inteiro, a tendência é que o nosso jeito de jogar, a nossa qualidade, possa se sobrepor. Agora, se dentro de São Januário o Botafogo deixar o Vasco se criar à vontade, aí a gente pode se complicar. Então é fundamental que a gente possa fazer um jogo muito correto. Não podemos, por exemplo, pegando esse recorte recente, fazer um confronto como foi diante da equipe do Criciúma. Aí a tendência é de dar uma cagada geral. E a gente sabe que isso realmente não pode acontecer. O Botafogo tem o objetivo de voltar à liderança. Vencendo o Vasco, joga pressão para cima de Bahia e Flamengo. Fora também o Palmeiras. Nessa rodada, inclusive, você vai ter Flamengo contra o Cruzeiro no Maracanã, você vai ter São Paulo contra o Bahia no Morumbis e também na segunda-feira no Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians.
É um clássico, um derby, conforme eles falam, mas o Palmeiras é favorito, o Flamengo é favorito, apesar do bom momento do Cruzeiro, e o São Paulo em casa contra um Bahia que tem dificuldade de vencer longe dos seus domínios, também tem certo favoritismo. Não gigantesco, tá? Não gigantesco. O São Paulo, por exemplo, perdeu para o Cuiabá no Morumbis. Então, assim, o Bahia pode perder ponto, o Flamengo vou torcer para perder ponto, o Palmeiras eu acho mais improvável, mesmo que seja um confronto contra o Corinthians. O Corinthians está vivendo uma crise gigantesca e a situação está bem difícil por lá e a gente não tem nada a ver com isso. Eu espero até que piore, porque eu quero um Botafogo forte e os outros que corram atrás, irmão. A verdade é essa. Enfim, Fogão, sobre o clássico, eram essas as informações que eu queria passar. Amanhã vai ter São Januário lotado e eu espero que o Botafogo possa fazer um grande jogo, de verdade. Que o Arthur Jorge e seus comandados estejam num sábado inspirado. Para a gente poder ganhar o nosso fim de semana, né? Você pode curtir aí seu sabadão, pode curtir o seu domingo e a gente vai para o próximo jogo sabendo que mais 3 pontos estão na conta. Absolutamente essencial esse resultado. E olha, vencendo, a gente vai fazer 100% de aproveitamento em clássicos cariocas nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, assim como aconteceu ano passado. Só que no ano passado, vale lembrar, o Botafogo enfrentou a equipe do Flamengo no Maracanã, o Vasco no Newton Santos e o Fluminense no Newton Santos. Depois a gente fez jogos fora de casa. Então, nessa temporada, são 2 jogos como visitante. Então a gente pode estar um passinho à frente, digamos assim. Tomara que essa vitória venha. Foi 1-0 contra o Fluminense, foi 2-0 contra o Flamengo. Que seja aí 1-0, 2-0 contra o Vasco também, sem sofrer qualquer gol. Fogão, tá confiante pro confronto? Sempre lembrando que nesse sábado a gente vai ter pós-jogo e dependendo do resultado do Botafogo, a gente já emenda ali no Madrufogão. Será que vai dar pé? Eu espero que sim. Contra o Criciúma não foi possível. Então coloca aí na sua programação. 10h05, 10h30 da noite desse sábado, pós-jogo aqui no canal. Fechou? Um grande abraço e até amanhã. Curta a sua sexta-feira.